Olá, meus amigos! Nós estamos aqui hoje para falar de um filósofo muito importante quando se trata de política do Estado. Me refiro a Nicolau Maquiavel, filósofo renascentista. Ele nasceu na cidade-estado de Florença, Itália, no ano de 1469 e veio a falecer no ano de 1527, aos 58 anos de idade. Ele é autor de vários livros e eu sugiro, inclusive, que o estudo de Maquiavel deva se dar pelo todo da sua obra. Em particular, 5 livros que vou citar agora, se bem que o primeiro desses livros, Dois Principados, ficou conhecido, no entanto, como O Príncipe, é o mais lido, o mais conhecido pela maioria das pessoas, os não estudiosos de Maquiavel. Mas, além de Dois Principados, ou seja, O Príncipe, nós temos também uma peça de teatro muito boa, muito famosa à sua época, uma comédia, A Mandrágora. Nós temos discursos da arte da guerra, onde ele expõe a necessidade de você ter do Estado ter um exército próprio, composto por cidadãos nacionais. Nós temos discursos sobre a primeira década de Tito Livio e também a história de Florença, dentre outras obras, mas essas seriam fundamentais ao estudo de Maquiavel. Pois bem, se você for ler, eu recomendo a leitura do Príncipe, existem várias traduções em português, boas traduções. Eu sugeriria que você começasse a leitura não pelo capítulo 1, mas sim pelo capítulo 15 e posteriormente o capítulo 26. Cada capítulo é em torno de umas 3 páginas, o livrinho é pequeno, são só 26 capítulos. O capítulo 15, eu entendo que é importante, porque no capítulo 15, Maquiavel deixa claro que ele pretende ser realista. Ou seja, ele não pretende dizer como as coisas deveriam ser. Ele não pretende dizer como que o governante deveria governar. Ele pretende dizer como o governante governa, como a coisa funciona ao nível de política de Estado, independente de qualquer moral religiosa ou outra. A coisa funciona assim e não funciona de outra forma. Então nós temos ali um bom observador. Maquiavel é, acima e antes de tudo, um bom observador, que participou durante 14 anos da segunda chancelaria do governo de Florença. Então ele viveu a coisa pública, ele viveu o governo, ele esteve visitando o rei da França e outros príncipes. Então, ele conheceu a coisa de dentro e ele narra muito bem como funciona essa política de Estado, válida até hoje. Então, comece a ler pelo capítulo 15. Estude o capítulo 15. Teremos um Maquiavel extremamente realista. E depois o último capítulo, capítulo 26. Porque nesse último capítulo é que ele nos diz por que ele escreve essa obra. Ali nós temos um Maquiavel patriota. Ele fala que a Itália deveria ser reunificada e que o príncipe, caberia a este príncipe a unificação da Itália. Na época de Maquiavel, não havia um país Itália, nós tínhamos cidades-estado. Florença era uma cidade independente de Veneza, independente de Pisa, e cada cidade ela tinha o seu próprio governo. Você tinha governos republicanos, você tinha também governos onde você tinha um príncipe com um soberano, com autoridade máxima. Você tinha os estados pontificais, governados pelo Papa. E um estado como Florença poderia fazer tranquilamente guerra a um outro estado italiano. São nações independentes. E não só isso. Esses estados também buscavam auxílio de outros governos, como da França, Espanha, de outros países, para intervenções a favor dos mesmos dentro da Itália.
E Maquiavel bem prevê que a Itália precisa ser unificada para evitar essas intervenções externas, você ter novamente uma grande Itália. Então, comecem a leitura pelo capítulo 15 e depois 26, depois comecem novamente pelo capítulo 1, que vocês terão um entendimento melhor da obra. Que no meu entendimento, Maquiavel é um republicano. Pois se você pegar o conjunto da obra de Maquiavel e da vida de Maquiavel, você vê que nós temos não alguém que defende um governo monárquico, e sim uma república. Mas trata-se de um republicano pragmático. Ele entende que um governo forte pode ter o seu momento, pode ser necessário. Para quem o livro O Príncipe é escrito? Durante muito tempo se acreditou que seriam conselhos que Maquiavel estaria dando aos reis, aos soberanos, aos monarcas. Mas veja bem, a essa gente até hoje, você não precisa dar conselhos. Quem está no poder, quem está no topo do poder, sabe muito bem como essas engrenagens funcionam. O Maquiavel, ao escrever, na verdade, ele põe numa narrativa que qualquer um de nós possa compreender como de fato funciona o poder de Estado. Então, tem um valor muito maior para os eruditos, os estudiosos, as pessoas cultas, as pessoas que leem, estudem, do que para os próprios governantes, porque a eles nós não precisamos ensinar coisa alguma. Eles aprendem fazendo. Eles aprendem de pai para filho, eles aprendem no convívio. E antes de eu externar essa opinião, nós temos grandes nomes como o Spinoza e também o Rousseau, que defendem que o Maquiavel, em verdade, ele escreve fingindo ou parecendo dar conselhos aos príncipes, mas em verdade ensinando a todas as pessoas que queiram lê-lo como de fato funciona o governo. Acrescentemos agora uma frase que todos já devem ter escutado como pertencente a Maquiavel, que seria: os fins justificam os meios. Apesar da frase ser muito conhecida e famosa, Maquiavel jamais a disse. Você não encontra nos escritos de Maquiavel esta frase: os fins justificam os meios. Você encontra até frase semelhante, mas com um significado totalmente distinto. Parece que esta frase é originária de um crítico do século XIX, um crítico italiano da obra de Maquiavel. A frase está completamente errada dentro do contexto da obra de Maquiavel. Até se pensarmos que a moral, seja esta cristã ou de outra religião qualquer, judaica, muçulmana, a moral e a política são dois campos distintos. A política pode, inclusive, fazer uso da religião a seu bel prazer no domínio das massas. Mas não cabe ao soberano fazer uso da moral, seja cristã ou outra, no seu procedimento. Deixa-me fazer mais claro. O indivíduo, a pessoa, pode, para bem conviver em sociedade, fazer uso de uma determinada moral religiosa, como a moral cristã. Mas no momento que esse indivíduo é o soberano, ele representa o Estado, essa moral não mais se aplica. Não mentir, cumprir a palavra, mesmo que eu saia perdendo, cumprir a palavra a todo custo, cumprir os acordos, são coisas válidas para os indivíduos, mas não para o Estado. Veja, o Maquiavel, voltemos àquela frase dos fins justificam os meios. Por que a questão justificar não é válida? Porque em política a ação ela tem a ver com os seus efeitos. Ela não precisa ser justificada. Essa justificação moral ela não pertence ao escopo da política. E sim a questão dos resultados. Você planeja algo que você pretende obter.
uma outra questão que se põe com relação ao pensamento de Maquiavel, em relação ao soberano, é se seria preferível este ser temido ou ser amado. Maquiavel responde, de preferência ambos. Seria muito interessante que o soberano, que o rei, que o príncipe fosse amado pelo seu povo e, ao mesmo tempo, fosse temido. Mas se você tiver de escolher entre ser amado e temido, é preferível ser temido, pois as pessoas esquecem muito facilmente tudo aquilo que recebem de bom, as bondades. Isso a gente vê, inclusive, no nosso dia a dia. Às vezes você tem uma pessoa que você pensa que é seu amigo, vocês têm um excelente convívio, você faz tudo para essa pessoa e, num primeiro momento, por interesse qualquer, essa pessoa te decepciona, não cumprindo com as suas obrigações e deixando você de lado, não sendo seu amigo. Imagine, então, se isso ocorre com pessoas do Estado. Né? E a população em relação a um único soberano. Então, a população é volúvel, as pessoas são volúveis em relação a retribuir o amor dado. Mas quando elas têm medo, elas não esquecem. Então, entre ser temido e amado, de preferência ambos, claro. Mas se tiver de escolher, seja temido, porque as pessoas irão te obedecer, irão se comportar enquanto lhe temerem, você enquanto soberano, claro. A gente vê isso nas relações de Estado já até hoje. E o príncipe, esse governante, ele precisa ser, ao mesmo tempo, o leão e a raposa. Ele precisa ser forte, que nem o leão. E ele precisa ser esperto, astuto, que nem a raposa. As duas coisas, senão ele vai perder o seu governo, ele vai perder o seu Estado. E aí entra a necessidade de você possuir, você, eu digo, o príncipe, você, eu digo, o Estado, possuir um exército formado por nacionais, por pessoas que lutem com o coração, que lutem por acreditar na causa, no seu país, no país onde nasceram e se criaram. Este exército, muito bem armado e treinado, é que vai garantir essa força do leão. Ele é importantíssimo. Não adianta você ter o país mais maravilhoso do mundo, a república perfeita, democrática, tudo funciona, se você não tem um exército. Eu sei que é caro. Eu sei que forças armadas custam dinheiro, dinheiro que poderia ser investido em outras coisas. Mas se esse país, se esse soberano não possui um exército, ele está à mercê de qualquer outro país. Tudo que for criado ali, por melhor que seja, não passa de uma ilusão, pois a qualquer momento um outro país pode lhe invadir e lhe tomar tudo. Então há necessidade desta força, mas também da astúcia da raposa, para você saber quando agir e quando não agir. E acrescentando só mais um ponto. Tudo bem, ser temido em primeiro lugar, de preferência, ser amado, mas jamais, em hipótese alguma, odiado. O soberano não deve ser odiado pelo seu povo. E uma coisa que nós devemos ter sempre presente quando estudamos Maquiavel, a fortuna e a virtude são duas coisas fundamentais. Mas não se trata geralmente do senso comum, como normalmente a gente possa imaginar que seria fortuna ou virtude, não. Veja, por virtude, Maquiavel entende a previsão, você conseguir, estudando o passado e o momento presente, prever o que vai acontecer no futuro, as possíveis coisas que podem ocorrer no futuro, os possíveis futuros. Então, a partir dessa previsão, eu me preparo para uma ação futura. Então, esta preparação está dentro da virtude. A virtude é eu conseguir prever e me preparar para o que possa vir a ocorrer, a ação que eu possa ter. Em relação a quê? A fortuna. Como é vista a fortuna? A fortuna é vista como uma deusa, a deusa da fortuna, a qual pode me trazer coisas boas e coisas ruins. Seria como se fosse o destino.
Como se Maquiavel estivesse falando do destino que nos aguarda, que eu não sei se ele é bom ou ruim. Ou, se você preferir, sorte. Sorte ou azar. É isso que a fortuna me trará no futuro. E eu estou, de certa forma, desamparado, pois eu não sei o que eu poderei enfrentar, o que poderá ser trazido para mim pelo futuro. Pois bem, eu devo ter, no entanto, através de estudos do passado e do presente, observando o que ocorre à minha volta, a capacidade de prever o que poderá ocorrer e então me preparar para tal. Vemos hoje os noticiários. Se a gente for pensar em Hong Kong, durante algum tempo, Hong Kong se afastou da China e esteve presente dentro do Império Britânico, protegida pela Inglaterra, até que um acordo assinado entre potências fez com que Hong Kong fosse entregue novamente à China comunista. E a gente observa nos noticiários que as pessoas que moram lá, em sua grande maioria, não têm interesse em ficar sob o domínio da China. Mas o que eles podem fazer? Eles dependiam, sua soberania, sua independência, sua liberdade, dependia de um exército estrangeiro, dependia da Inglaterra. A Inglaterra se foi. E aí? Diferente seria se eles tivessem um exército próprio. Mesmo que não fosse compatível com o exército da China, já haveria a possibilidade de um conflito militar entre duas potências, o que já mexeria com o contexto internacional de uma forma bem mais abrupta do que um país indefeso. E se pensarmos na Coreia do Norte? Um paísinho pequeno, aliás, metade de um país, porque a Coreia foi dividida, e, no entanto, bate de frente com países grandes. Fala de igual para igual com a China e com os Estados Unidos, por causa do poderio militar que, mesmo à custa de seu povo, aquela dinastia, à frente do governo, veio a desenvolver. Então, eu já escutei pessoas com quem eu convivo questionando sobre a importância ou não de um país como o Brasil mesmo ter um exército, investir dinheiro em forças armadas. Parece, a princípio, dinheiro jogado fora, mas toda a soberania de um povo, de um país, sua liberdade, sua independência, ela só existirá se você tiver a força de um leão para mantê-la. Você precisa ter um exército muito bem preparado e treinado. E para que inimigo? Qualquer outro Estado soberano, por mais amigo que nesse momento ele seja, ele deve ser visto como um inimigo em potencial. Veja, para encerrar, o Maquiavel, ele não está nem um pouco interessado em dar lições de moral para quem quer que seja. Se é este o desejo, peguem um texto religioso ou vão num templo. Não. O Maquiavel está interessado em mostrar a política de Estado tal como ela ocorre, tal como ela ocorria na época dele e tal como ela ainda ocorre hoje. Não sejamos inocentes. No não conhecimento desse autor, ou mesmo se você quiser fazer uma discussão moral sobre o mesmo, não invalidará uma coisa. Os nossos governantes ainda atuam desta forma. E, caso alguém queira governar de modo diferente, sendo totalmente bom, ele estará esquecendo que as pessoas, elas não são nem boas nem más. Podem ser até ambas as coisas, mas, em geral, prevalece o lado da maldade. E o governante, pelas suas leis, pelo seu comportamento, ele sempre deve prever que as pessoas, que o povo possa ser mal. Ele deve atuar pensando nisto. E não só o seu povo, mas os demais governantes, os demais países. Daí a importância também, não só de você ser o leão, mas de você ser a raposa. E da preparação para você enfrentar as vicissitudes do futuro que lhe aguarda. Meus amigos, deixarei também um artigo no meu blog sobre Maquiavel,
explicando em maiores detalhes parte da filosofia desse grande autor. No mais, visite o meu site www.doutorsilverio.com, veja os meus vídeos, leia os meus textos nos meus blogs e participe das minhas redes sociais. Você é muito bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença. Até mais.